Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhe disse: Vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. No domingo passado, nós lemos no Evangelho que Jesus enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho. E esse Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de domingo passado. Então eles foram, pregaram o Evangelho, voltaram a Jesus, começaram a falar aquilo que viram. Estavam todos alegres, eufóricos, porque viram que a pregação surgiu efeito, quantas coisas realizaram. Só que estavam também cansados, depois de ter ido, partido, pregado o Evangelho, eles voltaram cansados. Então Jesus disse: vamos para um lugar à parte, vamos num lugar para vocês poderem descansar um pouco. E sobem todos na barca para irem até o lugar deserto, atravessando o lago. A primeira coisa que podemos tirar disto é que antes de fazermos qualquer coisa, antes de realizarmos qualquer projeto, devemos falar com Cristo. Devemos nos colocar em oração, devemos apresentar a Ele, perguntar a Ele o que Ele acha, como devemos fazer, como devemos executar, se é mesmo da sua vontade que nós façamos isso. Porque se nós fazemos assim, então o trabalho terá frutos, poderá e deverá ter dificuldades, mas terão frutos, porque serão abençoados por Cristo, por Deus. E eis que quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós perguntamos a Deus se aquilo que eu devo fazer é da vontade de Deus ou não? Quantos nos colocamos próprio na presença do Senhor para questionar, para nos colocar à disposição dEle, falar: Senhor, estou para fazer isso, devo fazer ou devo fazer outra coisa? Ou devo mudar o meu pensamento, a minha atitude? Porque o mundo nos leva a isso. O mundo nos leva a tomar decisões sem pensar, sem parar para pensar. Nos leva simplesmente a tomar decisões uma atrás da outra, sem refletir. Mas o Senhor, depois de ver os discípulos chegarem cansados,
ele falou: vem aqui comigo, vamos para um lugar deserto. E entraram na barca. Esses discípulos, é claro, representa também nós, todos nós. Agora, depois que realizou tudo o que o Senhor disse, é necessário também esse momento de descanso, que não é um momento só de descanso, de falar, bom, agora vou dormir, vou repousar, vou recuperar minhas forças. Não, é um descanso com Cristo. Quer dizer, é se colocar novamente em oração para ver se aquilo que fizemos, aquilo que foi realizado, está de fato de acordo com o que Cristo queria. Ou se eu poderia ter feito melhor. Quer dizer, ver e analisar aquilo que foi feito diante de Cristo. E é necessário fazer isso, para que possamos nos corrigir, para que possamos de fato ir em direção a Cristo, estar caminhando na sua barca, e não simplesmente chegar cansado, deixar Jesus de lado e de fato dormir, repousar. E nem pensar, nem avaliar aquilo que foi feito, nunca avaliar aquilo que foi feito. Às vezes nas pastorais se fazem isso. Se fazem tantas coisas e não se sabe se estão fazendo, quer dizer, e Cristo? Às vezes se esquece que o principal é Cristo, devemos estar com Ele. E se não paramos para estar com Ele, para descansar com Ele, nós perdemos o foco. Nós perdemos o contato principal com aquele que nós somos chamados a proclamar e a testemunhar na nossa vida. Então, esta é uma lição que devemos tirar. Ficar com Cristo em silêncio. Ficar com Ele, repousar com Ele em silêncio. E não é que eles tiveram muito tempo. Não tiveram muito tempo para descansar. Mas o tempo que eles tiveram e ficaram com Cristo, permaneceram com Ele, para poder avaliar e reforçar a sua fé, reforçar a sua missão, reforçar a sua vida em Cristo. Nós vemos que na primeira leitura se fala do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele é um profeta que viveu um momento difícil do povo de Israel. Ele foi enviado para dizer ao povo para se converterem, porque senão eles iam ser deportados. O povo vendo a sua vida, estava vivendo no mundo, como o mundo, conforme o pensamento do mundo, estavam vivendo no pecado, e depois entravam no templo. Estou seguro, estou vivendo a vontade de Deus. E Deus disse para ele, através do profeta, se não vos converteres, eu vou destruir o templo, vou deportar o povo, vou destruir o templo, porque esse templo não me representa mais, porque o templo, que é o povo, não está mais comigo, não está mais vivendo os mandamentos da lei, não está mais procurando observar aquilo que eu digo, aquilo que eu peço. E de fato, o povo foi deportado, o templo destruído. Por quê? Porque o povo, a palavra de Deus, o povo não escutou a palavra de Deus. Cansasse de escutar a palavra de Deus. Como não desse valor, ou se perdeu alguma coisa na tradição, não sei. Mas de tempos em tempos, o povo se afastava de Deus. E aí o profeta vem dizer que
vai suscitar um pastor da linha de Israel, de Davi, aliás, da linhagem de Davi. E esse pastor reunirá todos, independente dos pastores que estão, porque o que acontece? O que acontecia? O rei se desviava e com ele todo o povo se desviava, porque o povo seguia o rei. Pensamos em Acabe, que trouxe até o deus Baal por causa da sua esposa Jezabel, e com isso trouxe um povo pagão, trouxe uma crença pagã no meio do povo de Israel, e muitos seguiram o deus Baal. E aqui que está o problema. Ainda hoje, nós deixamos a Deus, deixamos de escutar a palavra de Deus, deixamos de escutar a Cristo, deixamos de seguir o pastor, que esse pastor que fala, o profeta, é o próprio Cristo, para escutar quem? Escutar os poderosos, escutar os presidentes, escutar os estudiosos, escutar os cientistas, e colocamos Deus de lado. Colocamos Deus como se fosse algo antiquado. Quer dizer, isso foi escrito lá, não sei quanto. Jeremias falava 500 anos antes de Cristo. Quem é que vai aprender com Jeremias hoje? Vão falar que é tudo passado, que é tudo história, que talvez nem aconteceu. Só que aqui traz um ensinamento para a vida. Cristo, o verdadeiro pastor, o único pastor, de fato, que deu a vida por nós, veio para nos dar, para criar o homem novo, a pessoa nova, o ser humano novo, perfeito. E nós escutamos quem? Quem escutamos? Onde estão as famílias hoje? Onde estão os jovens fortes, convictos na fé? Onde estão os homens de família? Onde estão as famílias? Não se tem mais, por quê? Porque se deixou de escutar e seguir o pastor, que é Cristo, o verdadeiro pastor, aquele que foi prometido, foi enviado, aquele que o Senhor disse que, apesar dos pastores falsos, dos pastores que estão pensando somente em si mesmo, eu enviarei um pastor que estará sempre à frente. E nós estamos seguindo, às vezes, até pastores com boa vontade, mas que estão seguindo o mundo, que estão se adequando ao mundo, que estão seguindo a cartilha da ONU, que estão seguindo coisas que não se fala do Evangelho, se fala pouco do Evangelho. Então se coloca o pobre, por exemplo, como Cristo. Olha que bonito, encontramos Cristo também no pobre. Sim, encontramos Cristo no pobre. Encontramos em tantos lugares Cristo. Mas se eu o encontro primeiro nas minhas orações, se eu o encontro verdadeiramente na minha vida, na minha oração, se eu de fato sirvo o pobre porque amo a Cristo, se eu não amo a Cristo, eu posso fazer o que eu posso dar alimento para todos os pobres de São Paulo. Mas se eu não amo a Cristo, nenhum deles vai encontrar dignidade humana, nenhum deles vão encontrar a fé, e eu não vou encontrar a Cristo. E eu não vou encontrar a Cristo se eu não coloco Cristo em primeiro lugar. Se eu, antes de um trabalho, antes de uma missão, não me coloco na frente de Cristo, se eu, depois da missão, não me coloco diante de Cristo, eu não posso encontrar a Cristo no outro. Eu não posso.
Então, às vezes tem teorias que nos levam a se afastar de Deus com coisas bonitas, mas se perde o essencial, se perde esse encontro com Cristo, se perde tudo. Se perde tudo. E quantos pastores, e quando se fala de hoje de pastores, se fala também de líderes da igreja, e também líderes fora da igreja, que nós seguimos. E quantos esses pastores, eles acabam desvirtuando o povo, porque não leva a Cristo, leva a fazer algo, leva a sempre ser ativo. E com isso, nos cresce o quê? A indiferença. Nos cresce tantas coisas que nos afastam de Deus. Não nos levam a ser mais íntimos com Deus. E é interessante porque ser mais íntimo com Deus nos leva a ter uma coisa que Jesus nos fala aqui, ó. Quando eles desceram da barca, viram a multidão e Jesus teve compaixão. Só que não é uma compaixão qualquer. Se diz nos textos que se mexeram as entranhas. Ele se compadeceu de uma forma que se todo o seu ser se mexeu, se compadeceu profundamente, porque era um povo disperso, era um povo sem pastor, era um povo que tinha fome, mas não é fome de pão, como diz também a Sagrada Escritura, que haverá um tempo em que o povo procurará a palavra de Deus e terá fome da palavra de Deus. Porque não encontrará aqueles que proclamam a palavra de Deus. De fato, muitos proclamam ideologias, não proclamam a palavra de Deus. E nós somos chamados a permanecer com Cristo, por isso é a importância da oração. A importância da oração. Sem a oração, não adianta fazermos nada. Sem estarmos nessa barca com Cristo, perguntando a Ele antes o que devemos fazer e depois ver e analisar o que fazemos, de nada vale. E também, como é a nossa oração? Como está sendo a nossa oração? Infelizmente, somos pessoas muito dispersas. Somos pessoas que conseguem se concentrar, que acabam rezando, falando, mas não se tem aquele encontro com o Senhor na oração. Não se tem também porque não deseja, não busca, porque simplesmente se deve rezar, mas muitas vezes se perde o senso de que eu estou ali para me encontrar com Cristo. Quer dizer, rezamos, mas às vezes nem sabemos o porquê estamos rezando, simplesmente estamos rezando. Padre André Gasparino, ele dizia que se a nossa oração, se quando estarmos em oração, se nós avaliamos a oração da seguinte forma: se nós não crescemos no amor na nossa oração, a nossa oração não valeu de nada. Se não crescemos no amor, a nossa oração não valeu de nada. Foi oração dispersa, foi oração sem sentido. Por isso aqui você vê, Cristo teve compaixão. Teve compaixão. O encontro com Cristo, o verdadeiro encontro com Cristo, nos leva a ter essa compaixão. Por isso, irmãos, procuremos ver, analisar, porque parece que nós estamos fazendo como o povo de Israel. Estamos escutando o mundo, os poderosos deste mundo, e poderosos às vezes até religiosos, mas que não estão nos levando a Cristo,
que não nos estão conduzindo a Cristo. Estão nos fazendo se afastar de Cristo, nos fazendo nos acostumar com as coisas do mundo, nos acostumar com o mundo. E o cristão não deve se acostumar com o mundo. Se nós hoje estamos vivendo de uma certa forma em paz com o mundo, é sinal que nós estamos nos adequando ao mundo. Porque o mundo não está indo bem. E se o mundo não está nos importunando, é porque ele considera que nós estamos partindo para o lado deles. E de fato, quanto de nós luta pela verdade, luta pelos ideais cristãos, luta pela família? Quanto de nós defende a família, defende os filhos? Quantos de nós defende a fé? Não, é normal num grupo de trabalho falar. Quando estavam criticando a minha igreja, e eu tive vergonha, fiquei quieto. Não sabia falar, não sabia me impor. Então fiquei quieto, alguns até falam, acabei dando risada, acabei entrando na conversa, acabei participando. Quer dizer, não tem esse amor por Cristo, amor pela igreja. Não defende a sua igreja, não defende a sua fé. Isto é, se está se tornando como do mundo. Está vivendo o mundo lá fora, como mundano, e depois chega aqui e fala, bom, agora estou na casa de Deus, estou tranquilo, Deus me perdoa, Deus é misericórdia, Deus vai me perdoar. Sim, mas se você não se converte, você será deportado. E ai daqueles que são deportados, porque não escutaram a palavra de Deus, não acreditaram no Filho do Homem, não acreditaram, não seguiram e não escutaram a voz do pastor, que é Jesus Cristo. A voz do pastor. Isso será condenado, isso condenará aqueles que não o aceitaram, que não o colocaram em prática, que o renegaram, que o rejeitaram. Por isso, irmãos, procuremos nós avaliar a nossa vida e procurar mudar, transformar a nossa vida, nos converter, nos colocar próprio nessa barca de Cristo, para que Ele possa nos guiar, nos conduzir. Ele quer falar, pegue o meu jugo que é suave e leve. E nós estamos pegando tantas coisas do mundo, ao invés do jugo de Cristo, e não estamos repousando em Cristo. Estamos agitados. Quantos fazem silêncio nas suas orações, procurando escutar a Cristo? Até nas igrejas não se faz silêncio. Quando se escuta a Cristo? Quando que se escuta a Cristo? Se nem nas igrejas existe o silêncio. Eis que o Senhor nos pede para escutar a Ele, a Cristo, a olhar para Cristo, a escutar a voz desse pastor, não escutar a voz dos poderosos deste mundo que estão nos enganando, que estão nos levando à perdição, estão nos levando à perdição, estão nos levando à morte física e à morte espiritual. E procuremos escutar a Cristo. Escutar a Cristo em primeiro lugar nas nossas orações pessoais, na nossa casa, no nosso quarto, em silêncio. E depois repousar com Ele, descansar com Ele, escutar a Ele e buscar encontrar a Ele nas nossas orações, escutar a Ele o que Ele tem a me dizer hoje e colocar em prática com a graça de Deus. Que o Senhor nos dê essa força, essa coragem, porque se nós, como Ele diz também pelo profeta Jeremias, que Ele vai reunir o povo,
Ele próprio, Deus, vai reunir o povo. Ele vai reunir o povo. Se nós não escutamos esse pastor aqui, o Cristo, nós vamos ficar de fora. Porque quantos estão seguindo pastores falsos? Pastores que estão presos e ligados ao mundo. E quando eu disse pastores, se refiro aos poderosos da igreja e também do mundo. Mas quantos estão seguindo esses que estão se afastando de Cristo? Estão nos afastando. Por isso devemos, na nossa oração silenciosa, na nossa leitura orante da Sagrada Escritura, escutar a voz de Cristo e procurar segui-lo durante o nosso dia a dia. Porque assim, o Senhor, vendo que nós estamos procurando escutá-lo, Ele nos chamará, Ele nos preservará, nos reunirá e nos salvará de todas as heresias, de todas as coisas erradas que tem neste mundo, de todas as ideologias, de tudo. Mas basta nós tomarmos a decisão de também escutar a voz do pastor e segui-lo, procurando converter ao nosso coração a Cristo, converter a nossa vida a Cristo Jesus.